Uma Crônicas capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito, Anon, de Ainoã, a Jezreelita; o segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur; o quarto, Adonias, filho de Agite; o quinto, Cefatias, de Abital; o sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amosias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito, Joanã; o segundo, Joaquim; o terceiro, Zedequias; o quarto, Salum. E os filhos de Joaquim: Jeconias seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Sealtiel. Os filhos deste foram: Malquirão, e Pedaías, e Senazar, Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão, e Ananias, e Selomite, sua irmã, e Azuba, e Joel, e Berequias, e Azedias, e Josabezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias: Pelatias e Jesaías; os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías: Atus, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Asricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai: Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo. Uma Crônicas capítulo 4. Os filhos de Judá foram: Perez, e Esrom, e Cami, e Ur, e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jate, e Jate gerou a Umai e Elade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, e Isma, e Idibas, e era o nome de sua irmã Zeleoponi. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, e a Éfer, e a Temeni, e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela: Zerete, Izar e Etinã. E Cós gerou Anub e Azobeba, e as famílias de Aarel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazéia, e a Teína, pai de Enás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz: Otiniel e Seraías, e filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naá, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Gelelel: Zife, e Zifa, e Tiri e Azareel. E os filhos de Esra: Jeter, e Mered, e Efer, e Jalom. E ela teve mais a Miriam, e Samai, e Ispa, pai de Estemoa. E sua mulher, Judia, gerou a Jered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou.
E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiquila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Anon, e Rina, e Ben-Anã, e Tilom, e os filhos de Ezi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linha, em Bet-Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás, e de Saraf que dominaram sobre os Moabitas, e de Jazubileém, porém estas coisas já são antigas. Estes foram olheiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel, e Jamim, e Jaribe, e Zerá, e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e seu filho Misma. E o filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Uzem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades, até que Davi reinou. E foram as suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azam, 5 cidades. Com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Jonleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jacobá, e Jesuaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. E chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa, e quieta, e descansada, porque os de Cão habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Pelatias, e a Learias, e a Refaias, e a Uziel, filhos de Ezi, levaram por cabeças. E feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje. 1 Crônicas capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas, porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, estes, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Bera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias. E Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram da banda do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E, nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã, até Salca. Joel foi chefe, e Safã,
o segundo. Porém Janá e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, e Mesulam, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Zia, e Eber, ao todo, 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.760, que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nafis, e a Nodab. E foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 pessoas. Porque muitos feridos caíram porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar, até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir, e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, e Eliel, e Asriel, e Jeremias, e Odavias, e Gediel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas, e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Abor, e a Ara, e ao rio Gozã, até o dia de hoje.